A Trindade é um ensinamento bíblico? Argumento 2. Jesus é submisso a Deus em poder, autoridade e sabedoria. Caso você ainda não tenha assistido o argumento 1, onde mostra que Jesus foi criado, então eu sugiro que você assista esse argumento antes de assistir este agora em questão, que é o argumento 2. Certa vez eu ouvi um teólogo fazer uma ilustração tentando explicar a Trindade. Esse teólogo pegou 3 copos d'água, 3 copos diferentes, colocou a mesma água da mesma jarra em 3 copos. Então ele explicou: os copos são diferentes, mas a água é a mesma essência em 3 pessoas diferentes. Assim seria a Trindade. Essa, sem dúvida, é uma boa explicação de como seria a Trindade. Sem dúvida, é uma explicação coerente, lógica e razoável. Porém, ela tem um problema. Qual o problema? Ela não é bíblica. E eu vou mostrar aqui para você como que essa doutrina da Trindade não é ensinamento bíblico e por que nós podemos ter certeza disso. Primeiro de tudo, a doutrina da Trindade, primeiramente, ela implica que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam o mesmo Deus que, no entanto, se apresenta em 3 formas diferentes. Outra definição é de que são 3 deuses individuais que formam a essência divina, sendo todos esses 3 deuses eternos, onipotentes e todos sábios. Eu vou mostrar aqui por que esse ensino não é bíblico. Vamos ver primeiramente que Jesus é menor que o Pai em poder. Depois veremos que Jesus é menor que o Pai em autoridade. E por último, que Jesus é menor que o Pai em sabedoria. Primeiro ponto do argumento 2. Argumento 2 é: Jesus é submisso a Deus. Primeiro ponto é submisso em poder. Note o que diz João capítulo 5, versículo 26. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo, ele concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo, segundo a edição pastoral da Bíblia. Aqui nós vemos que o Filho nem sempre teve o dom da vida, mas houve um momento em que o dom da vida foi dado de pai para filho. Esse conceito lhe parece familiar? Não é isso que vemos sempre? Note que o dom da vida que Jesus agora tem procede não de si mesmo, não de si próprio, mas de seu Pai. Assim sendo, visto que o Pai lhe concedeu vida, o Pai é mais poderoso do que o Filho. Do contrário, não haveria nenhuma necessidade de que Jesus fosse concedido vida por seu Pai. Outra prova de que Deus é superior a Jesus em poder é que Jesus, tanto no céu quanto na terra, tem um Deus sobre si próprio. Repetindo, Jesus tem um Deus sobre si próprio, tanto na terra como no céu. Vamos ver o que diz Apocalipse capítulo 1, versículo 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Aqui falando de Jesus. Repetindo, nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Segundo a Nova Versão Internacional da Bíblia. Esse texto foi escrito muito tempo depois de Jesus ter ascendido aos céus. Então aqui não pode se dizer: mas isso era quando Jesus estava na terra. Não, isso era quando Jesus estava nos céus. Então mesmo nos céus, Jesus tinha um Deus sobre si. Veja o que diz João 20:17. Agora na terra, ainda antes da sua ascensão ao céu, Jesus disse: não me segures, porque ainda não voltei para o Pai, mas vá dizer aos meus irmãos: subo para junto de meu Pai, que é Pai de vocês, do meu Deus, que é o Deus de vocês. Segunda edição pastoral. E por último, Marcos 15:34. Jesus deu um forte grito, e ele gritou essa frase tão conhecida em hebraico, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Segunda edição pastoral. Então aqui nós vemos que Jesus tinha um Deus sobre si, e esse Deus abandonou Jesus para morrer. Olha que interessante isso. Como é que Jesus pode ser Deus se ele foi abandonado pelo Deus para morrer? Deus teria abandonado a si próprio para provar-se leal a si próprio? Isso não faz sentido. Isso é incoerente. Mas antes de concluir esse argumento, vejamos uma observação bem interessante que vai ajudar muito para que a coerência desse argumento seja estabelecida, seja exposta. Por exemplo, olha que coisa interessante.
Alguém pode ser irmão de Deus? Primeira inferência que você faz. É um absurdo que alguém seja irmão de Deus. De fato, não há dúvidas que é um absurdo que alguém seja irmão de Deus. Deus não tem irmãos, Deus tem filhos. Ele é o Pai Supremo. Veja o que diz Marcos 3, do 34 ao 35. Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Segunda edição pastoral. Veja que Jesus chamou seus seguidores, aqueles que fazem a vontade dele e que fazem a vontade de Deus, de meus irmãos, minha irmã, minha mãe. Alguém pode ser mãe de Deus? Alguém pode ser irmão de Deus? Alguém pode ser irmã de Deus? Isso não faz sentido. Veja o que diz João 4:34. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aqui os trinitários sempre vão usar aquela desculpa infundada para tentar dizer assim: mas isso era quando Jesus estava na Terra. Em vídeos futuros eu vou rebater esse argumento, mas por agora eu vou deixar assim. De qualquer forma, mesmo após a ressurreição de Jesus, ele ainda tratou os seus seguidores como irmãos. Quer ver? Querem ver? Hebreus 2, do 10 ao 13. Diz assim: Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, ou seja, os filhos de Deus, tomassem parte na glória de Jesus, que também é filho de Deus. Pois é Jesus quem os guia para a salvação. Veja o que diz o 11. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele, o próprio Jesus, como os que são purificados por Jesus, isto é, os seres humanos que depositam fé em Cristo, têm o mesmo Pai. Repetindo, tanto ele, Jesus, como os que são purificados, têm o mesmo Pai. Pela terceira vez, tanto ele, Jesus, como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de quê? De chamá-los de meus filhos? Não, de chamá-los de irmãos. Como ele, isto é Jesus, diz: Ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Primeiramente, a quem Jesus chama de Deus e a quem Jesus chama de irmãos. Olha que completa o 13. Diz também: eu confiarei nele. E diz ainda: estou aqui com os filhos que Deus me deu. Viu só? Segunda nova tradução na linguagem de hoje. Perceba que aqui foi exposta de uma maneira que não poderia ter sido feita mais explícita do que foi. Jesus é filho de Deus, assim como qualquer outro humano é filho de Deus. Premissa 1. Somos filhos de Deus. Premissa 2. Somos irmãos de Jesus. Logo, Jesus é filho de Deus, assim como nós. Veja que caso Jesus fosse o próprio Pai, então nós não seríamos filhos de Deus, nós seríamos irmãos de Deus. Mas nunca na Bíblia Deus tem irmãos. Jesus tem, Deus não tem. Nós somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Agora, prosseguindo com o raciocínio anterior, repetindo o texto de Marcos 3, 34 e 35, diz assim: aqui estão minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E João 4,34, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Note que aqui Jesus comparou o fazer a vontade de Deus com um parentesco em que o próprio Jesus estava incluso. Em termos simples, Jesus quis dizer que ele é filho de Deus porque faz a vontade de Deus. Assim como todo ser humano que fizer a vontade de Deus será filho de Deus e, veja só, irmão de Jesus. Aqui Jesus deixou mais que claro que ele tem um Pai sobre si próprio, que ele tem um Deus sobre si próprio, e que esse Pai de Jesus é o mesmíssimo Pai celestial dos seus discípulos. O Deus de Jesus é também o mesmo Deus dos cristãos. Ora, se o Deus dos cristãos é mais poderoso que os cristãos, logo, o Deus de Jesus é mais poderoso que Jesus.
Premissa 1. O Deus e Pai Celestial dos cristãos é mais poderoso que os cristãos. Premissa 2. O Deus e Pai de Jesus é o mesmo Deus e Pai dos cristãos. Logo, o Deus de Jesus é mais poderoso que Jesus. Para complementar essa ideia, veja o raciocínio que esse realmente resume tudo, esse acaba com qualquer controvérsia. Veja só o que diz Atos capítulo 3, versículo 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou a si próprio. Não. Glorificou a quem? A sua parte terrestre. Glorificou a outra parte de si próprio. Será? Não. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus. Repetindo, seu servo Jesus. Segunda edição pastoral. Note que aqui Jesus é chamado de servo de Deus, além de ele ter alguém sobre si. Então, Jesus tem um Deus, e Jesus é servo de Deus, e ele chama esse Deus de Pai. Agora pergunte-se, quem é mais poderoso? Deus ou o seu servo? Vamos responder com a Bíblia? Olha o que a Bíblia diz em João 13,16. Eu garanto a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Segunda edição pastoral. Então aqui o argumento fica claro. A conclusão é óbvia, não existe controvérsia, tudo faz sentido e tudo é coerente. Veja a conclusão. Premissa 1. Deus é mais poderoso do que os seus servos. Jesus é o servo de Deus. Logo, Deus é mais poderoso que Jesus. Dentro do argumento 2 ainda, vamos ver a parte 2. Deus é superior a Jesus em autoridade. Veja o que diz João 13,16. Eu garanto a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Segunda edição pastoral. Em complemento a essa ideia, veja o que diz João 20:21. Jesus disse ao povo para eles, a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Segunda edição pastoral. E João 17:18. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Segunda edição pastoral. Então aqui Jesus comparou a maneira como ele enviava os discípulos com a maneira como o Pai dele tinha enviado a ele. E notamos o princípio básico. Aquele que envia é maior do que o enviado. Premissa 1. Aquele que envia tem autoridade sobre o enviado. Premissa 2. Os discípulos de Jesus foram enviados por Jesus. Logo, Jesus é autoridade sobre seus discípulos. Não precisa ser um mestre em raciocínio lógico para entender isso. Bom, se isso é verdade no caso de Jesus e seus discípulos, por que cargas d'água isso seria diferente no caso que Jesus comparou entre ele próprio e seu Pai? Premissa 1. Aquele que envia tem autoridade sobre o enviado. Premissa 2. Jesus foi enviado por Deus. Logo, Deus tem autoridade sobre Jesus. Ampliando ainda mais esse tema, nós podemos perceber que Jesus não tem autoridade total sobre certos direitos de seu próprio governo. Veja o que diz Mateus 20:23. Então Jesus disse, vocês vão beber do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou esquerda. É meu Pai quem dará esses lugares. Repetindo, é meu Pai quem dará esses lugares. Não depende de mim. É meu Pai que dará esses lugares. Aqueles para os quais Ele mesmo preparou. Então note que Jesus não tinha autoridade para determinar certas prerrogativas celestiais. Aqui Jesus deixou mais que claro que ele não tinha autoridade sobre algumas coisas, mas que o Pai tinha. Se Jesus fosse Deus, ele teria irreparavelmente mentido para seus discípulos, dizendo que não lhe pertencia algo que na verdade lhe pertencia. Veja uma ilustração. Suponhamos que você peça emprestado um objeto de alguém. E esse alguém diz assim para você, olha, esse objeto não é meu, eu não posso emprestar ele para você porque ele não é meu. Ele pertence a João Pedro. Aí você mais futuramente descobre que aquela pessoa que te disse, esse objeto não é meu, ele pertence a João Pedro, essa mesma pessoa é o João Pedro.
A que conclusão você chega? Que essa pessoa mentiu para você, correto? Pois bem, então, se Jesus for Deus, Jesus é mentiroso. Irreparavelmente. Por quê? Porque ele disse que não lhe pertencia algo, mas pertencia a Deus esse algo. Logo, se Jesus é Deus, Jesus estava mentindo. Mas será que Jesus mentiu alguma vez? Note o que diz 1 Pedro 2, 22. Ele não cometeu nenhum pecado, e mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Premissa 1. Se Jesus fosse o Deus Todo-Poderoso, Jesus teria mentido. Premissa 2. Jesus nunca mentiu. Logo, Jesus não é o Deus Todo-Poderoso. Outro ponto nessa questão da autoridade: Deus é o cabeça de Cristo. Note o que diz 1 Coríntios 11, 3. Todavia, quero que vocês saibam que a cabeça de todo homem é Cristo, que a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Segunda edição pastoral. Veja que o apóstolo Paulo deixou claro que Deus é cabeça ou autoridade sobre Cristo. Detalhe, quando o apóstolo Paulo escreveu isso, Cristo já estava nos céus, na presença de seu Pai. Portanto, se algum trinitário ousar dizer, mas isso era quando ele estava na terra, mentira. É mentira. Jesus estava nos céus e já era autoridade sobre a congregação. Premissa 1. Ser cabeça de alguém é ser autoridade sobre alguém. Premissa 2. Deus é a cabeça de Cristo. Logo, Deus é autoridade sobre Cristo. Mas tem um outro texto, que esse realmente elimina qualquer chance, qualquer possibilidade de desinterpretação, de distorção, de heresia e de apostasia da parte dos trinitários. Os trinitários dizem que Cristo só era menor que Deus quando ele estava na terra. Já mostrei que é falso. Mas que nos céus, Jesus seria igual a Deus ou o próprio Deus. Veja agora um exemplo de como Cristo é submisso a Deus mesmo nos céus. Veja agora um outro exemplo de como Cristo é submisso a Deus também nos céus. Não poderia ser mais claro do que é. Veja só. 1 Coríntios 15, do 24 ao 28. Diz assim: Então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus, o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus. Repito, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, de Cristo. Então Deus reinará completamente sobre tudo, segundo a nova tradução na linguagem de hoje. Aqui fica mais que óbvio que Cristo é, nos céus, uma pessoa submissa a seu Pai. Nós vimos aqui que Deus não está debaixo do domínio de Cristo, mas que Cristo está debaixo do domínio de Deus. Repetindo, vimos aqui que Deus não está debaixo do domínio de Cristo, mas que Cristo está debaixo do domínio de Deus. Acabou a Trindade. Então veja aqui que nem sequer é mencionada uma terceira pessoa, nem de longe é mencionada uma terceira pessoa para completar a Trindade. Aqui só tem duas pessoas. Um suposto terceiro sujeito na questão nem sequer é mencionado nesse contexto e nem nos outros contextos. Então aqui nós vemos o argumento de maneira simples que o apóstolo Paulo ainda disse: é claro que Deus é maior que Cristo. É claro. Basicamente o apóstolo Paulo estava falando: é lógico, é óbvio, é evidente, é claro que Deus é maior que Cristo. Premissa 1. Jesus está, de fato, debaixo do domínio de Deus. Premissa 2. É evidente, é óbvio, é claro que Deus não está debaixo de Cristo. Logo, Deus é autoridade sobre Cristo na terra, detalhe, e nos céus.
Aqui acaba o argumento trinitário. Terceira parte desse argumento. Deus é superior a Jesus em sabedoria. Hebreus 5:8 nos diz: embora sendo filho de Deus, Jesus, aprendeu a ser obediente através de seus sofrimentos, segundo a edição pastoral. Note que o texto de Hebreus diz que Jesus aprendeu algo novo, ou seja, a obediência. Alguém que é todo sábio e onipotente pode aprender algo? Responda a si próprio. Veja que mesmo no céu o conhecimento de Jesus é limitado. E ao dar a revelação final para o apóstolo João, o próprio Jesus teve que receber informação de seu Pai. Veja o que diz Apocalipse 1:1. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar a seus servos o que precisa acontecer algo, segundo a nova tradução da linguagem de hoje. Então aqui nós notamos que Deus deu a Jesus uma revelação. Ué, mas Jesus não é o Deus Todo-Poderoso? Como é que Deus dá uma revelação para Jesus para que Jesus dê a outros? Jesus não sabe de tudo? É uma pergunta que você deve se fazer se você é trinitário. Vamos ver na terra agora. João 5,19. Eu garanto a vocês, o Filho não pode fazer nada por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho também faz. Segundo a edição pastoral. Note que nesse contexto nem sequer é mencionada uma terceira pessoa. Apenas pai e filho. O pai faz, o filho imita. É aquele famoso ditado, né? Tal pai, tal filho. Veja o que diz João 6,38. Pois eu desci dos céus não para fazer a minha própria vontade, e sim para fazer a vontade daquele que me enviou, segundo a edição pastoral. João 7,16. Jesus respondeu: minha doutrina, ou meu ensinamento, não vem de mim, mas daquele que me enviou. Então Jesus estava dizendo que não era ele que estava ensinando aquelas coisas, todo o ensinamento dele, mas era seu pai. Na verdade, vinha de seu pai. Então Jesus era um mensageiro de Deus, né? Nós vemos aqui que Jesus deixou bem claro que tanto na terra como no céu, ele tem poder, autoridade e sabedoria inferiores a seu Pai. Premissa 1. A Trindade implica que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, autoridade e sabedoria. Premissa 2. Deus é superior a Jesus em poder, autoridade e sabedoria, conforme ficou bem claro aqui.